Olá, tudo bem? Doutora Renata Paraguaçu aqui de novo. E hoje a gente vai falar um assunto que realmente eu tenho bastante experiência, mas é porque eu pratico a ortodontia desde que eu me formei, né? Eu concluí a faculdade em 97 e em 98 eu já fiz o meu primeiro curso de atualização em ortodontia, e porque não tinha dinheiro para fazer especialização, porque é um dos assuntos que eu vou tratar aqui, a especialização em ortodontia era e ainda é uma especialização cara. Eu tive que esperar um tempinho para poder fazer a especialização em ortodontia, mas desde que eu me formei, eu venho atuando e estudando ortodontia. Posso falar um pouquinho dessa especialidade? Então vamos lá falar sobre ortodontia e se ela ainda é uma especialidade lucrativa. Quando eu entrei na faculdade, em 94, o meu sonho de ser ortodontista, obviamente, além de ter sido paciente de ortodontia e ter experimentado ir ao consultório da ortodontista que eu frequentava, ter achado super bacana, percebi ainda, mesmo sendo paciente, que era uma rotina bem diferente de uma rotina de um dentista tradicional. Eram muitos alicates, era uma coisa assim, entre aspas, mais limpa, você não tinha tanto sangue. Eu também sabia, obviamente, até porque eu sabia o quanto a minha mãe pagava pelo meu tratamento ortodôntico, que era uma profissão dentro da odontologia que era provavelmente, né, na minha cabeça, eu imaginava que devia ser bem rentável, porque era um tratamento muito caro. Eu lembro que na época, quando eu fiz o tratamento ortodôntico, a mensalidade que minha mãe pagava por mês era um salário mínimo. Então você imagina hoje, né? Uma mensalidade ortodôntica, um salário mínimo. Era muito dinheiro, era realmente muito caro. Mas é aquilo que a gente já sabe, né? A lei da oferta e da procura. Naquela época, existiam poucos cursos de especialização. Eu não sabia disso, tá? Depois eu vim entender. Mas naquela época, existiam pouquíssimos cursos de especialização em ortodontia. Então, eram poucos profissionais de ortodontia. A valorização deles era muito alta. Então, assim, ou você ia naquele profissional e ele tinha uma maior liberdade de cobrar o valor que ele entendia por bem, ou então você não fazia tratamento ortodôntico, como muita gente, depois eu vinha descobrir, não fez, porque depois, quando eu comecei a exercer a ortodontia, eu comecei a ter muito paciente adulto que não teve condição de fazer ortodontia lá atrás, porque era um tratamento muito caro. Ok, muito bem, entrei na faculdade em 94, com essa cabeça, pensando que poxa, a ortodontia é legal, você é bacana de grana, né? E vambora! Eu fiz a faculdade, já focando na ortodontia, assinei embaixo que era aquilo que eu queria fazer como especialidade dentro da odontologia. Fui tocando assim, me formei, primeiro fiz a atualização, depois a especialização, e foi mais ou menos nessa época que, sem eu saber, a ortodontia estava passando por uma transformação. Então, quando eu comecei a atuar na ortodontia, eu, obviamente, então, me deparei com uma outra realidade dentro da ortodontia. Nesse momento, então, já tinha aumentado bastante o número de lugares onde as pessoas podiam se especializar. Então, já tinha uma maior oferta de profissionais no mercado. Até então, na minha cabeça, minha mãe tinha pago uma fortuna para eu instalar o aparelho ortodôntico e mais um tanto por mês, como eu disse, que era um salário mínimo por mês que ela pagava para poder fazer o meu tratamento até o fim. Então era isso que eu tinha na cabeça. Mas aí quando eu me deparei já dentro do mercado ortodôntico, já não era mais assim. A gente já estava entrando numa fase onde alguns lugares já não se cobrava mais a instalação do aparelho ortodôntico metálico. O valor da mensalidade já não era realmente nem perto, nem de meio salário mínimo. Eu comecei a perceber que aquela realidade ainda não era uma realidade, não era mais, na verdade, uma realidade que estava vigente. O ortodontista, dentro dos especialistas, né, era visto dentro da odontologia como rico, né? Era o primo rico da odontologia. E aí eu fui acompanhando essa popularização da ortodontia, mas assim, isso seria muito legal se para todo mundo ter acesso a tratamento ortodôntico, se a coisa fosse sendo levada assim, mesmo nível, mesma qualidade ortodôntica, porém a preços mais acessíveis. E aí o que eu fui constatando ao longo do tempo é que, infelizmente, isso veio acontecendo e ainda acontece, essa questão de ter um tratamento ortodôntico por parcelas mensais, por mensalidade, foi trazendo uma banalização da especialidade, foi trazendo também uma possibilidade, de repente, de não necessariamente a pessoa ser um ortodontista para estar praticando a ortodontia. Então a gente começou a perceber dentro do mercado
clínicas que tinham pessoas não especializadas praticando a ortodontia, conduzindo os casos ortodônticos, tudo para baratear o custo. A gente começou a ter, um preço mais baixo, mas de repente um decréscimo também da qualidade do serviço. E aí já não foi tão legal assim também para o lado do cliente. Então poderia ter sido uma história muito legal se junto com esse nivelamento de valor tivesse vindo também nivelamento do tipo de tratamento oferecido. Mas infelizmente não foi assim que aconteceu. Não posso me queixar da ortodontia, eu realmente trabalhei muito. Eu acabei indo trabalhar numa clínica que tinha bastante paciente, uma grande escola para mim, além da minha especialização. Essa clínica, por acaso, era uma clínica, então não vou ser demagógica aqui, foi o único emprego, gente, que eu consegui de carteira assinada, o que na época era uma raridade. Ela tinha equipes que eram formadas por ortodontistas, esses ortodontistas que faziam o planejamento e acompanhavam ali com o caso, e tinha uma equipe, cada ortodontista tinha uma equipe de 2 ou 3 auxiliares que eram dentistas, como eu era na época então. Aí a gente está falando do ano de 99, de 2000, eu estava ainda fazendo a minha especialização, então normalmente eram dentistas cursando uma especialização que eram supervisionados por um ortodontista-chefe, que querendo ou não, por menos que eu ganhasse, né, que no meu salário não era nenhuma maravilha, para quem é recém-formado sabe como é difícil saber o quanto que você vai ganhar no mês, no final do mês, porque você trabalha por produção, você não sabe se naquele mês vai ter uma produção legal, se não vai ter, você não consegue fazer planejamento, você não consegue se planejar para comprar um carro em parcelas, você não consegue se planejar para nada. Então, quando eu consegui esse emprego, e ainda era na especialidade que eu gostava, que era ortodontia, nossa, eu fiquei muito feliz. Primeiro agradecimento que eu faço à ortodontia foi ter conseguido esse emprego, né? Eu fiquei lá nessa empresa durante muito tempo. Depois me tornei ortodontista dentro da empresa, né? Passei a chefiar, então, um timezinho de ortodontia e planejava os casos e conduzia os casos. E acabei comprando uma das clínicas e hoje eu posso dizer que, assim, eu não tenho pai nem mãe dentista, já falei isso em outro vídeo, vai lá e assiste lá no outro vídeo, como que eu comecei na odontologia com o giz dos meus pais que eram professores. Vai lá, corre lá no vídeo pra você entender o que eu tô falando. Então não tinha família de dentistas e realmente pra mim ali foi uma possibilidade do sonho de ter um consultório próprio, né? Se hoje eu tô sentada aqui podendo fazer esses vídeos, com certeza foi porque eu consegui essa oportunidade de trabalho lá atrás, foi em decorrência da ortodontia. Mas a gente tá aqui nesse vídeo hoje pra falar então sobre a linha do tempo da ortodontia. E aí, houve essa massificação do tratamento ortodôntico, uma banalização do tratamento ortodôntico, que foi muito ruim. Continua sendo um curso caro. Dentre as mensalidades de especialização na área de odontologia, existe uma gradação. Ortodontia é uma das especialidades mais caras, implantodontia também. Não quer dizer que uma especialidade seja melhor que a outra, nem mais importante, mas sei lá por que existe essa gradação. Então, obviamente, por exemplo, hoje a harmonização facial é uma especialidade cara de se fazer também em termos de mensalidade a se pagar. Eu digo assim, do custo total do curso. No final, vou somar. Foram X parcelas de tanto, eu vou ver que a harmonização é um curso caro. Ortodontia é um curso caro. Implantodontia é um curso caro. Mas, por exemplo, dentística não é um curso tão caro. Endodontia não é um curso tão caro. Então, tem especialidades que são, entre aspas, mais baratas de fazer o curso do que ortodontia, por exemplo. E na época que eu fiz ortodontia, hoje, por exemplo, eu vou chegar ainda aí no vídeo falando sobre os alinhadores, né? Que é a grande realidade hoje da ortodontia. Mas lá atrás, a gente tinha a ortodontia, basicamente era bracket. E para você fazer o aparelho fixo acontecer a movimentação, a gente tinha que ter um arsenal de alicates para poder dobrar os fios, para fazer as movimentações. E, meu Deus do céu, era uma lista enorme de alicates. E normalmente os cursos de especialização pediam que a gente comprasse alicates importados, era bem caro mesmo. Então, além de você ter que pagar essa especialidade cara, você tinha que comprar esse jogo de instrumental, que era um jogo de instrumental caro. Muitas vezes você tinha que entrar com material
para poder fazer os tratamentos dos pacientes. Quando a gente entra dentro de uma especialização de ortodontia, nem sempre a gente vai conseguir pegar um paciente, começar ele do zero, instalar o aparelho dele, fazer o planejamento, né? E levar ele até o fim do tratamento. Porque normalmente uma especialização de ortodontia gira em torno de 30 meses de duração. E às vezes o tratamento do paciente pode se estender, pode ser mais do que 30 meses. Pega casos de herança, da turma que passou, que não conseguiu finalizar, e pega o fim de um, começo de outro. É uma questão de horas de voo. Saber que você vai fazer igual a autoescola, vai fazer lá o seu treinamento, vai entender como é que funciona, acelerada, passar marcha e tal, mas é depois que você cai no trânsito, depois que você começa efetivamente a atender pacientes ortodônticos, você realmente entende como aquela mecânica toda vai funcionar. Teve um momento que, de repente, eu penso que talvez não devesse mais ser tão vantajoso. A pessoa continuava tendo que investir muito para fazer ortodontia, ainda era muito caro fazer a especialidade. Como o mercado tinha popularizado a especialidade, de repente ela ia demorar muito tempo até ver a cor do dinheiro de novo, porque ela não ia conseguir sair da especialização e chegar cobrando um valor que de repente já fizesse logo a reposição do valor investido. Isso agora, de um tempinho pra cá, de repente a gente pode ter uma perspectiva de mudança. Isso vai depender muito também do posicionamento dos dentistas. A gente começou a ter, com a revolução da odontologia digital, a possibilidade de ter diagnósticos 3D com os escaneamentos, empresas oferecendo os softwares pra gente fazer os planejamentos. Então a gente começou a ter possibilidades em termos de planejamento que a gente não tinha antes. Essa questão dessa modernidade, dessa tecnologia, agrega valor. Então hoje a gente tem dentro da ortodontia um outro tipo de nicho, um outro tipo de tratamento a ser oferecido, que é o tratamento com alinhadores ortodônticos, que ainda é um tratamento que tem um custo alto para o profissional que está oferecendo. Então, muitas vezes, se você é uma pessoa que está pensando em fazer o tratamento com alinhador e está assistindo esse vídeo, saiba que o profissional não está te cobrando caro porque ele está ganhando rios de dinheiro também não, tá? É porque realmente é caro. Se você vai trabalhar com uma empresa, principalmente empresas estrangeiras, para fabricar os seus alinhadores, é caro fabricar esses alinhadores com essas empresas. Não é barato, não estou falando que tá certo nem errado, né? Só que tem muita tecnologia embutida, tem N coisas que levam o valor dessa fabricação a ser cara. Então, assim, é óbvio que eu adoro ortodontia. Também sou especialista em ortopedia funcional, fiz também, que é conexa, fiz a especialização em implantodontia, mas não consegui largar a ortodontia porque realmente gosto muito da transformação que a ortodontia propicia. Mas eu ainda vejo uma fraqueza nessa questão do retorno financeiro hoje, que ainda é resquício desse período, né, que eu comentei, da popularização da ortodontia. Então, assim, eu espero que realmente essa questão do tratamento ortodôntico mude de prisma, com essa valorização dessas formas diferentes de tratar, mais tecnológicas. Muitos colegas já estão conseguindo implementar isso na prática, de fazer a cobrança do que eles chamam de tratamento fechado, né? Por exemplo, você não vai tratar um canal, fazer um tratamento de canal, perguntar assim, não, eu quero te pagar por cada vez que eu quero vir aqui para instrumentar o meu canal. Você paga para tratar o canal, o tratamento. Você vai fazer uma restauração? Não, cada sessão que eu vier aqui, uma para fazer, outra para polir, eu vou pagar por vez. Igual no ortodontia, pago por mês. Não, você paga para fazer uma restauração, você paga para fazer uma coroa de cerâmica, você paga para fazer um clareamento dentário. Eu acho que é muito interessante essa mudança de pensamento, da gente entender o nosso tratamento como um tratamento e não como uma coisa que a pessoa está num clube, vamos dizer assim, participando de uma coisa de mensalidade. E isso está mudando. Eu acho que a partir dessa perspectiva a gente pode começar a ter uma ideia de você ter um valor condizente com aquele trabalho, né, de todo de planejamento, dedicação pessoal, de tempo e tudo, para que a ortodontia realmente volte a ser realmente uma especialidade rentável, que dê uma qualidade de vida bacana. Eu acredito que tudo vai depender muito de quem está hoje entrando no mercado, entender que essa mudança de paradigma ela tem que acontecer e que a ortodontia tem que ser vista como uma especialidade muito importante, até porque muita coisa falha em reabilitação oral, por exemplo, porque não se olhou o paciente de uma forma
do encaixe ortodôntico antes. Eu não posso dizer não faça ortodontia, eu só posso dizer faça, porque eu adoro ortodontia. Vá com calma, é um investimento pesado e tenha consciência que esse investimento talvez você não tenha um retorno tão rápido quanto você imagina, mas não desista. Ortodontia é uma especialidade linda e que é maravilhoso de exercer. Um beijo, até lá e o próximo vídeo vai vir em breve. Tchau, tchau!